Fala galera, beleza? Nessa aula aqui eu vou te mostrar um método bem interessante do Excel chamado Union, que você pode juntar intervalos de células, tá? E ele pode ser bem útil em alguns casos. Então eu tenho aqui uma tabela, tá? Eu vou acessar o VBA e vou inserir aqui uma macro. Então já tenho ali o módulo, vou botar sub exemplo 1, tá? E aí essa minha tabela começa aqui na B3 e vai até F23, tá? Vou declarar uma variável chamada superRange, que é uma super célula, digamos assim, as range, tá? Que é uma variável do objeto range. Vou dizer que superRange vai ser igual a superRange igual a union. Esse método union, ele possui aqui alguns parâmetros, tá? Então, o primeiro argumento é um intervalo de células. Então, digamos que eu quero juntar a coluna C com a coluna E da minha tabela. Então, a coluna C, ela vai de C3 até C23. Então, no primeiro parâmetro aqui, ó, do método, eu vou escrever range C3 dois pontos C23, tá? Então eu estou juntando, eu estou pegando toda essa coluna aqui, colocando dentro do superRange, vírgula. O próximo parâmetro é um outro intervalo de células. Então agora eu vou pegar a coluna E, tá? Da E3 até o final. Então vou escrever range E3 dois pontos E23, tá? Então eu tenho aqui agora uma variável chamada superRange, que é nada mais nada menos do que a junção dessas duas colunas aqui. Se eu pedir para o Excel selecionar esse intervalo, eu vou escrever lá superRange.select, por exemplo. Vou dar um play, repare que ele selecionou, tá? Digamos que eu quero copiar esse intervalo e colar aqui, ó, tá? Na célula H3, por exemplo. Então, superRange.copy, eu vou dar um espaço, ele vai pedir aqui no parâmetro destination, que é onde eu quero colar a informação, eu vou colocar range H3, tá? E aí, quando eu executar esse código, o Excel vai copiar esses dois intervalos de célula, que ele vai juntar em uma única variável, e vai colar aqui, tá? Vou clicar aqui em macros, e eu vou executar a macro, e ele trouxe para cá. Legal, né? Como se fosse uma espécie de filtro que ele faz. E repare que ele não que ele junta as colunas uma ao lado da outra, tá? Ele não deixa espaçado como está aqui. Um outro exemplo agora, deixa eu duplicar essa planilha aqui. Mover ou copiar, criar uma cópia. Nessa outra planilha aqui, vou apagar isso aqui, eu vou fazer uma espécie de filtro. Então eu quero que o Excel percorra essa tabela. E onde ele encontrar, por exemplo, a palavra São Paulo, eu quero que ele junte essas linhas nessa superRange, nessa variável, e depois cole aqui, tá? Então, como que fazemos isso? Eu vou acessar o VBA, aqui, exemplo número 2. Vou declarar a minha variável superRange, novamente. Então, dim superRange as range. Eu vou declarar uma outra variável chamada tabela. Essa variável chamada tabela, ela vai representar toda essa minha tabela aqui. Então já vou inclusive instanciá-la. Então set tabela é igual a range B3 ponto current region, tá? E aí eu vou fazer um for each para percorrer toda essa coluna, que é a coluna 1, 2, 3, 4. Então eu vou percorrer toda a coluna 4 da minha tabela para verificar se o valor que está nessa célula é São Paulo, por exemplo, tá? Então eu vou declarar uma variável de controle, que eu vou chamar de RNG, de range, tá? As range. E aí, vou fazer o seguinte, for each. Então, para cada RNG, ou seja, para cada célula que está contido dentro da minha variável tabela, ponto columns 4, que é columns 4, é a coluna 4
da minha tabela, tá? Aqui, ponto cells. Então, esse é o meu for each. Então, ele vai percorrer toda aquela coluna. Vou pedir para o VBA colocar na janela de verificação imediata os valores que estão nessa coluna, tá? Só para a gente testar. Então, rng, debug.print, que é a janela de verificação imediata, rng.value. Vou apertar a tecla F5 no teclado para executar o código e ele percorreu, tá? Então ele percorreu toda a minha tabela, inclusive o cabeçalho, e listou aqui para mim essas cidades, tá? Bom, o que eu quero fazer agora é percorrer essa coluna e verificar se o valor que está ali é o valor São Paulo, por exemplo, tá? Então, se rng.value for igual a São Paulo, então eu vou pegar todo o valor que está na linha e colocar dentro da variável superRange, tá? Então, aqui eu fiz o if, set superRange vai ser igual a... Aqui nós temos um problema. Eu quero colocar dentro dessa variável superRange todo esse valor. Digamos que ele encontrou aqui, ó, tá? Essa linha. Vai pegar toda essa linha e vai colocar dentro da variável. Só que o método union, ele tem dois argumentos opcionais, obrigatórios. Como que eu sei quando o argumento ele é obrigatório ou opcional? Quando ele não está entre colchetes. Repare que o argumento 3, o 4, o 5, todos eles são argumentos que estão entre colchetes, então eles são opcionais. Os dois primeiros são obrigatórios. Então eu tenho que juntar dois intervalos de célula. Mas nesse momento nós temos apenas um único intervalo de célula para que eu coloque dentro da variável. Eu não tenho ainda um segundo intervalo de célula. Então, o que eu vou fazer? Inicialmente eu vou verificar se essa variável superRange já existe alguma coisa atribuída a ela, tá? Se ela estiver vazia, então eu vou atribuir essa primeira linha, porque aí na próxima passagem do for eu vou conseguir juntar o valor atual da variável com o próximo valor que o Excel vai encontrar, tá? Então como que eu verifico se uma variável está vazia ou não? If superRange is nothing, tá? Esse método, essa declaração is nothing, verifica se um objeto está vazio, tá? Ou seja, se uma variável ainda não foi atribuído um valor a ela, tá? Para um objeto. Então, se estiver vazio, então, vamos botar aqui embaixo já um end if. Então, se superRange estiver vazio, eu vou atribuir essa primeira linha a essa variável. Só que eu não sei qual que é o número da linha da tabela. Então, eu vou declarar uma outra variável chamada i, do tipo integer, que vai representar cada uma dessas linhas. Então, na primeira passagem do for, eu vou dizer que i é igual a i mais 1. Lembra-se que i inicia valendo 0. Então, na primeira passagem do for, a variável i vai assumir o valor 1, porque é a primeira linha. Na segunda passagem do for, ela vai assumir o valor 1 mais 1, 2, que está na segunda linha, e assim por diante, tá? Então, se a variável superRange estiver vazia, eu vou dizer que set superRange vai ser igual a tabela.rows i, tá? Por que isso aqui, ó? Tabela.rows i está pegando a linha i, índice i, da minha variável tabela e colocando dentro da variável superRange. Bom, então eu vou depurar esse código aqui só para você ver o que está acontecendo. Então eu dei lá um F8 no teclado, instanciou a variável, então vai começar a fazer o for aqui. Então a variável i vale 1. Beleza, ele vai verificar se o valor dessa célula é igual a São Paulo. Inicialmente não é, tá? É cidade, tá lá em cima. Primeira, ele tá pegando o cabeçalho, né? Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da coluna. Beleza. Chegou no end if, ele voltou, agora a variável i vai valer 2. Vai verificar se é São Paulo. Não é, porque é Florianópolis, então ele passa reto. Perfeito. Agora a terceira linha é São Paulo.
Ele vai verificar se essa variável está vazia, superRange. Ela está vazia de fato porque não foi atribuído nada a ela ainda. Então vai entrar aqui dentro e vai pegar toda a linha 3, no caso linha 3 da minha tabela, que é essa linha aqui, ó, tá? E vai atribuir a essa variável. Beleza, atribuiu. Se eu pedir aqui embaixo, já na janela de verificação imediata, para o Excel, para o VBA, copiar aquele valor, deixa eu até tirar a seleção. Se eu escrever lá superRange, por exemplo, .copy e der um Enter, repare que ele já vai copiar, tá? Porque ele já atribuiu toda essa linha à variável superRange. Perfeito. Agora, executando esse código, ele vai voltar, a variável i vale 4 agora, tá? A linha 4 é Florianópolis, então ele vai passar reto. Aqui está na linha 5, linha 6, até chegar aqui, ó, na linha 7, tá? Que é São Paulo de novo. Então, agora, linha 7, o valor é São Paulo, ele vai entrar aqui dentro. Mas, repare que essa variável superRange, ela já foi atribuída um valor a ela, então ela não é mais vazia. Então, isso aqui, ele vai ignorar essa condição. Então, aqui, dentro desse if, eu vou colocar um else, tá? Por quê? Caso a variável superRange não esteja mais vazia, então sim, aqui eu vou utilizar o método union. Então, superRange vai ser igual a union, onde eu vou juntar agora dois intervalos de célula. O primeiro intervalo de célula é justamente a própria variável superRange, tá? Que armazena essa primeira linha aqui, ó, que está copiada, tá? E aí eu vou juntar isso com uma outro intervalo de células, então eu vou dar um espaço underline, tá? Eu dei um espaço underline para continuar escrevendo na mesma linha. Ctrl I para aparecer essa janela de novo. O argumento 2 é o outro intervalo de células, que nesse caso seria essa linha aqui. Então eu vou pegar essa linha, que tem São Paulo, e vou juntar na variável superRange. E essa linha eu obtenho através desse comando, tabela.rows índice i, que é basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então a diferença é que aqui eu estou atribuindo o valor à variável superRange quando ela ainda está vazia, e depois eu uso o método union para juntar o valor atual da variável com outros intervalos de células, tá? Vai fazer todo o for, e sempre que encontrar São Paulo, ele vai adicionar a essa variável. Aqui embaixo, no final, eu vou botar um ponto de interrupção, tá? Um stop, para o código parar bem aqui. Vou executar o código, executou, parou aqui. Se eu escrever lá agora, superRange.select, vou dar um F8, olha que legal. Ele selecionou todas as linhas que contêm São Paulo, tá? Porque estão todas juntadas, digamos assim, na variável superRange. Mas o que eu quero fazer é copiar essas linhas, então superRange.copy, e vou colar esse valor aqui na célula H4, tá? Então eu copiei, quero transferir para a célula H4. Agora, se eu for executar essa macro, exemplo 2, executar, ele trouxe apenas São Paulo, tá? Então ele fez uma espécie de filtro utilizando o método union, tá? Um método bem legal, bem interessante e que dá para utilizar em diversos contextos diferentes, beleza?